Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre José Alencar e sua obra Iracema. José Alencar nasceu em 1 de maio de 1829 e morreu em 12 de dezembro de 1877. Foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido o fundador do romance de temática nacional e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Na carreira política, foi notória sua tenaz defesa da escravidão no Brasil, quando ministro da Justiça do Segundo Reinado. Era neto de Bárbara de Alencar, uma heroína da Revolução Pernambucana. Iracema era uma indígena tabajara e conhecia as terras brasileiras muito bem, pelo fato de ser indígena, ao contrário dos portugueses e europeus que vinham para cá. Então ela estava a descansar embaixo de uma árvore quando ela viu a presença de um homem que se chamava Martim. Ele era de fora e aí acabou que ela lançou uma flecha contra ele e assim ele ficou machucado. Só que por ela ser mulher ele não reagiu. E aí ela percebeu que tinha atingido um homem inocente. Aí ela levou ele para a tribo dela para que ele tivesse os cuidados pelos indígenas, fosse cuidado pelos indígenas. Só que Irapuã, que era o muito apaixonado por ela, não gostou. E aí muitos outros indígenas também não gostaram. Só que ela tinha um papel muito importante na tribo, ela era uma virgem consagrada. Só que o tempo que Martim ficou lá, eles acabaram se apaixonando e tendo uma relação. E essa foi como se fosse uma condenação à morte, porque não poderia acontecer isso, mas aconteceu. Então Martim ele foi perseguido pelo pai de Iracema e poderia e também pelos outros indígenas que queriam beber o seu sangue. Então, Apaixonados, Iracema e Martim precisam fugir da aldeia Tabajara antes que a tribo perceba que ela rompeu seu voto de castidade. Uniram-se ao índio Poti, que era um índio pitiguara. Quando os Tabajaras perceberam o que tinha acontecido, começaram a perseguição. Essa perseguição era comandada por Irapuã e por Caiubi. Quando os encontraram, uma batalha sangrenta começou. Caiubi e Irapuã agridem violentamente Martim. Iracema, vendo a situação, parte para cima dos dois, que acabam ficando gravemente feridos. E vendo que não iriam ganhar a batalha, partiram em retirada. Iracema e Martim refugiam-se em uma praia deserta, onde Martim construiu uma cabana para eles ficarem. Ele acaba deixando Iracema sozinha por um tempo, pois precisou ir em expedições a mando do governo português. Depois de um tempo, Martim acaba sentindo falta da sua terra natal, o que entristece Iracema, que chega até a pensar que a sua morte seria para ele uma libertação. Pouco tempo depois, Iracema acaba descobrindo que está grávida, mas Martim precisa partir para defender a tribo Pitiguara junto com Poti, que estava sob ataque. Iracema acaba tendo seu filho sozinha e batiza a criança de Moacir, o nascido de seu sofrimento. Ferida pelo parto e pela tristeza profunda, o leite dela acabou secando. Martim chega a tempo de Iracema entregar-lhe a criança, mas ela acabou falecendo logo em seguida. A obra Iracema, do escritor José de Alencar, é um bom exemplo do romance indianista brasileiro, porque nele está presente elementos tanto da cultura indígena, tanto quanto da fauna e da flora brasileira. Esses elementos são apresentados em sua língua original indígena e traduzidos para o português. Assim nós conseguimos entender como os índios se relacionavam e entendiam os fenômenos da natureza. E isso era o que José de Alencar acreditava, porque ele acreditava que assim, pegando elementos da cultura indígena e traduzindo para a língua dita civilizada, o Brasil conseguiria ter uma identidade artística própria e incomparável com os outros do mundo. E esse nacionalismo também é ressaltado com a palavra Iracema, que é um anagrama da palavra América. Além de que o personagem Martim é baseado no personagem histórico Martim Soares Moreno, que é dito um herói português fundador do estado do Ceará, que é onde a história se passa. Somos apresentados também a fatos históricos, como a relação de certas tribos indígenas com os colonizadores. Por exemplo, os Poti têm uma relação de amizade com Martim, um colonizador português. Já os Tabajara são rivais tanto dos Potis, ditos traidores, quanto dos colonizadores.
Além de que também tem a invasão francesa pelo litoral, que é reprimida tanto pelos potiguares. Algumas características que nós podemos observar no livro Iracema, de José de Alencar, é a idealização, a valorização da Índia, da mulher, que tem por nome Iracema. Nós podemos perceber isso quando ela nos é apresentada no começo do livro, em que diz: além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era tão doce como o seu sorriso, mas rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu. Então, nós podemos perceber como ele fala, né, dessa mulher, dessa índia, que se chama Iracema, como ela era perspicaz nas suas ações, sobre a sua formosura e sua beleza, e tanto a perfeição física como moral, na questão de que ela era linda e também ela era brava, ela ia atrás do que ela queria. Nós podemos observar uma prosa poética, uma prosa com elementos da poesia, ritmos da poesia, figuras de linguagem. Ele também, né, José de Alencar, ele tenta imitar a maneira que o índio fala, tentando se aproximar, né, da sua linguagem. Quando ele diz, por exemplo, a virgem dos lábios de mel, ou também os cabelos mais negros que a asa da graúna. Como já foi dito, Iracema ela pode ser um anagrama da palavra América. E podemos fazer uma comparação de que, da mesma forma que a América ela foi conquistada pelo europeu, Iracema foi conquistada por Martim, o português. Iracema, vide do lábio de mel, és para mim como a flor é para o beija-flor. Seu sorriso é exatamente como o primeiro raio do sol, que tira o homem da escuridão, traz felicidade para a minha humilde vida. Virgem dos cabelos negros, mais escuro que a asa da graúna. Nem o mais lindo canto do sabiá pode comparar-se à doçura da sua voz. Ao partir, trouxe-me grande tristeza, me deixando somente com o fruto do nosso amor. Meus dias não são mais os mesmos sem ti, minha amada Iracema.